Muito bem, meus irmãos. Apesar de nós estarmos celebrando com alegria essa data importante na vida, do pastor Sérgio, como eu disse na oração, o culto não é para ele, nem nunca será para nenhum de nós. Devemos reconhecer as pessoas que se dedicam ao Senhor, porque o próprio Senhor faz isso na sua palavra, ao nos dar tantos exemplos, tantos nomes, tantas histórias. Mas o nosso foco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, hoje à noite eu quero colocar você num teste. Eu sei que cada um de vocês, independente da idade de cada um tenha, já passou por vários testes na vida. Foi ou não foi? E eu quero talvez trazer um pouco mais de consciência de alguns testes que a gente enfrenta na nossa vida. E conta essa história de um homem, uma história verídica, em que a sua esposa, ela foi acometida pelo Alzheimer, e o Alzheimer foi avançando bastante, até o ponto em que essa esposa teve que ficar hospitalizada. O seu marido deixou toda a vida que ele tinha secularmente, organizou a vida para ficar em função da sua esposa. E ele ficou cuidando dela durante toda essa fase da sua vida. E a esposa já estava no estágio em que ela não falava mais, ela não recordava mais. Mas ainda assim esse marido ia no hospital todos os dias, cuidava daquela mulher, pintava suas unhas, algumas vezes a maquiava, e ela lá parada, inerte, aquilo tudo. E uma vez, uma das enfermeiras chegou para esse esposo dedicado e disse assim: por que o senhor faz questão de vir aqui todos os dias cuidar da sua esposa? Ela nem lembra mais quem você é. E a resposta dele foi: ela pode não lembrar mais quem eu sou, mas eu lembro quem ela é. Conta-se também outra história que aconteceu em 55 depois de Cristo. Um dos mártires da história, chamado Policarpo. Policarpo era presbítero de uma igreja, e aos seus 86 anos de idade, fruto de uma perseguição de Roma, ele foi capturado para ser morto pela única e exclusiva razão de ele ser crente em Cristo Jesus. E aí foi levado ele para ser interrogado, e disseram que ele negasse o seu Senhor, que dissesse que César era Senhor. E ele disse duas frases que ficaram marcadas na história. Ele diz o seguinte: eu não costumo me arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. E ele disse: mas Policarpo, você já tem 86 anos. Se você não negar, se você não confessar que César é Senhor, você vai ter que morrer. E a resposta de Policarpo foi: por 86 anos Deus foi fiel comigo e foi bondoso comigo, por que agora eu irei negá-lo? Então os seus juízes, cheios de ira, mandaram ele para a fogueira. E aquele povo esperando aquele julgamento, que odiava nosso Senhor Jesus, colocaram fogo em Policarpo. Mas o fogo não pegou nele. Parece como se a história conta, como se uma bolha tivesse em volta de Policarpo, porque ele estava no meio de uma fogueira, sem se queimar. Aí então os juízes mandaram enfiar a espada, e Policarpo morreu, e o seu sangue apagou as chamas que tentaram matá-lo. O que eu quero mostrar para vocês com essas duas histórias, e vai ter outras, é que a vida, ela é um teste. E em muitos aspectos é um teste de fidelidade. A nossa fidelidade, ela sempre vai ser testada em situações difíceis. A nossa fidelidade não precisa ser testada no momento que está acontecendo tudo que agrada ao nosso coração. A nossa fidelidade acontece em momentos difíceis, momentos dolorosos, momentos em que parecem que nada tem um rumo. E pode ser que você esteja passando por um teste de fidelidade hoje, eu não sei. Mas pode ser que daqui para frente, em algum momento no futuro,
você seja testado na sua fidelidade ao Senhor. Então, meus irmãos, sinceramente, se você está passando por ele agora, ou se você vai passar no futuro, eu acho que você precisa da preparação que Deus tem reservado para a igreja nessa noite. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Números, capítulo 13, e você não vai fechar a sua Bíblia durante a pregação em hora nenhuma, porque a gente vai usar muito a Bíblia hoje. Números capítulo 13, lá no comecinho da Bíblia, quarto livro da Bíblia. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. O texto diz o seguinte: o Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Agora vá seus olhos para o versículo 25 do mesmo capítulo. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estava Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles, a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes. As cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar da Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que os tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nosso Pai, o Senhor caminha conosco, o Senhor mora dentro de nós, Senhor Deus, e especialmente trouxesse cada um aqui nessa noite para ouvir a Tua Santa Palavra. Que de fato, Senhor Deus, nós sejamos edificados, fortalecidos e exortados, ó Pai, pela Tua Santa Palavra. Que não saiamos daqui, ó Pai, o mesmo, mas que de fato, Senhor Deus, a Tua vontade, as Tuas promessas, Senhor Deus, possam nos edificar, ó Pai, aqui nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Muito bem. Você está vendo a fase da história do povo de Israel, quando o povo passou séculos como escravo no Egito. Deus liberta esse povo de maneira miraculosa, com pragas, com várias manifestações incríveis do poder de Deus. Eles atravessam um mar aberto pelo poder de Deus, seus inimigos são tragados pelas águas, e dentro do deserto eles veem vários milagres. Deus alimenta um povo de mais de 1 milhão de pessoas todos os dias pelo céu. Deus se manifesta por uma coluna de nuvem durante o dia, por uma coluna de fogo durante a noite, guiando o povo. Deus alimenta com carne por 1 mês mais de 1 milhão de pessoas, e não foi uma manada de boi não, foi com passarinho que Ele alimentou. E esse povo estava caminhando nessa terra, indo para uma terra que lá no começo da jornada Deus disse: eu vou dar. E agora eles estavam na fronteira dessa terra, e Deus dá a ordem. Lá no versículo 1 você vê que ele fala: e Deus disse: mande o povo espionar a terra que eu vou dar. Vê a história. E eles vão.
Eles estavam já há 3 anos no deserto, até esse momento aqui que acontece na cidade de Cades Barnea. E eles selecionam 12 homens, que na verdade eram os 12 líderes daquele povo. Homens fortes, homens experimentados, e que vão espionar a terra. E eles vão e voltam com esse duplo relatório, em que uma parte diz: vá, vamos conquistar, e outra parte diz: de jeito nenhum, aquele povo é gigante, não vai conseguir. O que a gente precisa entender sobre esse texto, o que a gente precisa entender sobre a situação que estava acontecendo aqui, primeiro, todo o povo ouviu a promessa de Deus. Não foi uma promessa feita na cabeça e no coração de Moisés, e o povo ouviu de Moisés. Deus repetiu várias vezes que aquela terra seria deles. A segunda coisa que você precisa entender do texto é que todos eles também viram os mesmos acontecimentos do Egito. As pragas não foram vistas só por uma parte do povo, todo mundo viu. O mar não foi aberto só por uma parte, outra parte passou dormindo. Não, todo mundo viu as mesmas coisas, passaram pelas mesmas experiências, todos eles. E os 12 líderes experimentados, que foram ver a terra, também viram as mesmas coisas. Os mesmos homens, as mesmas cidades e as mesmas frutas. Só que 10 deles enxergaram gigantes. Gigantes aqui, você pode pensar numa pessoa de 2 metros, 2 metros e 70. É uma pessoa grande. Eu lembro uma vez quando eu fiz uma viagem junto com meu pai para o Peru, e eu me senti feito um gigante no Peru, porque todo mundo é baixinho. Toda foto que eu tirava, eu era o mais alto da turma, todo mundo. Agora imagina você pegar um jogador de basquete americano e botar de lado um peruano. Não é um gigante? É um gigante, gente. Esses homens viram muros com em média 6 metros de espessura. Gente, muro naquela época, naquela fieira de tijolo que a gente constrói, né? Se quiser deixar o muro bom, bota 2. Naquela época, a muralha de uma cidade era tudo. Tinha gente que morava em cima da muralha. Lembra daquela história de Raabe? Raabe, para ajudar os espias, morava em cima da muralha. Ela tinha cerca de 6 metros de espessura, 7 metros a 7,5 de altura. Como é que vai pagar um negócio desse, hein? Foi isso que eles enxergaram. 10 desses homens olharam para um bando de escravos no deserto, que não sabiam lutar, que não eram soldados, não tinham armas, não tinham... Como é que faz? Diante dessa circunstância, 10 desses homens voltam para a sua terra dizendo: olha, aborta a missão. Essa terra não é conquistável. Não tem condições, gente. Tudo bem, tem umas frutas lá grandes, boa, mas não dá. Só que no fundo, o que esses homens estavam afirmando é: se as circunstâncias são essas, não posso obedecer a Deus. Se os muros são desse tamanho, se os nossos inimigos são desse tamanho, se o nosso despreparo é desse tamanho, não importa o que Deus falou, não dá para fazer. O que a gente precisa vislumbrar nesse momento é que esta cidade, esta cisão, esse momento já é um ponto extremamente decisivo do povo de Israel. Eles haviam passado por todo aquele momento de entender na prática, na experiência até, quem era Deus. E agora Deus diz assim: agora eu quero fé. Eu quero que vocês
me obedeçam. A grande verdade é que o povo agora estava diante de uma encruzilhada. Ou eles avançavam, ou eles estagnavam na vida. O teste estava armado. Eles iriam avançar mesmo sem ter resposta, ou o medo ia fazer eles desistir. O teste de fidelidade estava armado para todo o povo de Israel. Meus irmãos, eu quero que você entenda que a nossa segurança não está na nossa força. A nossa segurança não está em quanto dinheiro eu estou guardando ou tenho guardado. A nossa segurança está em quão dependente de Deus nós somos. Porque pecado é qualquer tentativa de independência de Deus. Por mais que a gente lute e batalhe para se tornar independentes dos nossos pais, com Deus, Ele já disse que isso nunca vai acontecer. Ele já disse para mim expressamente que sem Ele eu não posso fazer nada. Então, a nossa segurança na caminhada da vida não está no braço, não está na perna, não está no bolso, não está na mente. Está na nossa dependência do Senhor para cada passo. Porque quando nós escolhemos depender de Deus para cada passo, Ele guia cada passo. A gente precisa também lembrar uma coisa importante com esse texto, com essa parte do texto. É que o fato de Deus mandar fazer alguma coisa, não significa que ela vai seguir fácil. Não significa isso. Tem hora que a gente faz, né, tá ali, aí tá com uma decisão importante, aí ora, né, Deus, o que é que o Senhor quer e tal, aí Deus dá aquela revelação que você não tem dúvida que foi Deus que falou. Vamos embora, Deus falou, agora a gente vai. Aí lá no meio do caminho o negócio complica. Ô Deus, o Senhor não falou? Uai, falei. Mas olha como é que está o negócio aí agora. Ó, o Senhor falou e não, o negócio está acontecendo não. A gente tem essa noção de que se Deus mandar eu fazer alguma coisa, significa que eu não vou ter problema de executá-la. Meu amigo, desfaça isso, vá ler Bíblia e desfaça isso. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, Ele está dizendo assim, você quer o caminho que eu quero para você? Quero, então vá por aqui. E o que acontecer no meio dele, também é vontade dele. Porque Ele não está usando só o fim, não. Deus usa, e eu ainda acredito que Ele usa muito mais o processo do que o fim. Então não se assuste quando você estiver na vontade do Senhor e as coisas saírem do trilho, porque é um teste de fidelidade. Muitas vezes, meus irmãos, nosso medo que nos estagna é fruto de uma amnésia espiritual do histórico de Deus na nossa vida. Né? Você já percebeu quantas vezes a gente se esquece do que Deus fez? 4 anos atrás, a pessoa está doente, aquele problema sério, vai no hospital, o médico não atende, fica no corredor, aquela coisa toda. Ora a Deus, chora, jejua, sai do hospital, vai para culto de oração, de vigília, madrugada, tudo. Faz parte de 3 pequenos grupos, né? Aí Deus vai lá e cura. Deus vai lá e age, manifesta o amor dele, o cuidado dele. Ah, maravilhoso. 2 anos depois pega uma gripe. Senhor Deus, o Senhor não está comigo não? Mas meu filho, você não viu não o que foi que eu fiz? Nosso Deus não muda, gente. Nosso Deus não muda. E o fato dele não estar fazendo as coisas da maneira como a gente quer, não significa que Ele nos abandonou. Significa que Deus, algumas vezes, age de maneira diferente conosco, para testar a nossa fidelidade. Se você tem dúvida disso, pode pegar hoje à noite Jó, do capítulo 1 até o capítulo 42. Deus mudou completamente a maneira como Ele agia com Jó. Para testar o quê? A fidelidade dele. Meus irmãos, eu estou puramente convicto que
que muitas vezes vencer um teste de fidelidade de Deus é viver mais um dia sem deixar de acreditar. É viver mais um dia confiando e aguardando no Senhor, mesmo que eu não tenha a resposta. Pensa uma coisa que dá agonia no ser humano é não ter resposta. E pensa uma coisa que Deus usa para trabalhar a dependência dele é não dar a resposta. Tem hora que a carga que Deus coloca sobre nós, o teste é tão pesado que Ele quer que a gente cumpra Mateus capítulo 6. A cada dia basta o seu próprio mal. Deus nos deu um dia de cada vez para vivermos. A gente precisa vencer aquele dia. Olhe para trás da sua vida, veja quantas fases e quantos testes você já passou. A gente só precisa entregar uma vida ao nosso Senhor. Eu quero que você lembre que Deus não valoriza potência. Deus não precisa de potência. Deus valoriza a fidelidade. Porque o forte Ele mesmo faz. A incredulidade do povo nesse dia foi a gota d'água com Deus. No momento em que o povo não acreditou na promessa de Deus, não acreditou na vontade de Deus, Deus emitiu o juízo. Ele já foi bondoso, que ele ia matar todo mundo. E aí Moisés orou, e Deus faz, tá bom, não vou matar todo mundo, mas vai morrer tudinho no deserto, de 20 para cima, não vai entrar ninguém na terra. Não sei se você sabe, mas a história do povo no deserto dá um hiato de 37 anos. Para nesse dia aqui. A narrativa bíblica, ela para nesse dia e só retoma quando Moisés vai morrer e a terra vai ser reconquistada de novo. Depois o povo ainda quis conquistar a terra, mas Deus disse, não, agora não quero mais não. O teste era lá. Vocês reprovaram no teste. Por conta disso, todos que tinham 20 anos para cima faleceram no deserto e nunca entraram nessa terra prometida por Deus. Mas, Números capítulo 15, versículo 24. Números 14. Números capítulo 14, versículo 24. Mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, depois a comando de Josué, tinha 2 coroas no grupo. Josué e Calebe. Os únicos 2 espias que voltaram dizendo, vamos entrar que Deus vai nos dar essa terra. Esse versículo que a gente acabou de ler, foi Deus falando. O meu servo Calebe, ele tem um espírito diferente. Meus irmãos, pare para entender que a Bíblia fala que homens acima de 20 anos, naquela época tinha 603 mil homens. Dos 603 mil homens, 2 tinham um espírito diferente. Agora eu lhe pergunto, é difícil ou é fácil ser fiel àquilo que Deus nos promete? É difícil. Vai requerer de nós. Não pense que vai ser algo natural, porque não vai. Meus irmãos, na Bíblia nós encontramos exemplos de pessoas para seguir e exemplos de pessoas para não seguir. Eu lembro quando você pega um irmão, que acabou de
se tornar filho de Deus, e ele está ali naquela sede pela palavra de Deus, e começa a ler e faz: ô pastor, Abraão mentiu, não foi? Eu digo: foi. Ixi, pode? Não, não pode não, meu irmão, ele mentiu, está errado. E a gente vai aprendendo, conforme a gente vai lendo a Bíblia, que tem exemplo na Bíblia para seguir, e exemplo para não seguir. Então a Bíblia nesse texto está colocando para você 2 exemplos para seguir e 603 mil para não seguir. O que é que a gente pode enxergar em Caleb, que a gente devia enxergar também, como um exemplo para a nossa vida, para a gente poder passar, ter vitória no teste? Primeira coisa que Caleb tinha para ter vitória no teste de fidelidade de Deus: Caleb enxergava o real tamanho de Deus na história. Enquanto 10 enxergavam gigantes, cidades muradas e um bando de escravos, Caleb enxergava Deus. O que é tão grande perto de Deus? O que é que continua do mesmo tamanho perto de Deus? Muitos dos nossos problemas são grandes porque a gente exclui Deus do problema ao invés de levar o problema para Deus. A gente quer resolver o problema com a nossa força, aí ele é gigante. Mas quando nós levamos para Deus, estamos levando para um ser que fez a maravilha da natureza com a fala. Você viaja, né? Pega não sei quantas horas de avião, ou pega pouquinho, né? Vai para Noronha, aí vê aquela natureza, aquela coisa linda, fala: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Deus fez aquilo falando. Deus ressuscita morto, Deus para sol. Deus venceu a morte. Peraí, que problema é grande para ele mesmo? Só que a gente aprende, a gente insiste em olhar para o problema mais do que para Deus. Então Caleb, ele sabia enxergar de verdade, ele meditava no tamanho de Deus, ele confiava, ele aprendeu e não colocava mais Deus em xeque. Eu gosto muito daquela frase de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor diz assim: quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos? E eles falam assim: olha, se o nosso Deus pode nos salvar, quanto a isso nós não lhe respondemos, não responderemos. Mas nós 3 vamos para a fornalha, se ele quiser que a gente morra, a gente morre. E aí Deus quer Deus? Faz os dois, né? Honra a fidelidade daqueles homens e ainda não morre na fornalha. Meus irmãos, quando nós enxergamos o tamanho de Deus, quando nós andamos por fé, nós estamos andando, recusando andar somente pela circunstância. Enquanto eles enxergavam esses elementos circunstanciais, ele enxergava Deus. Exercite isso. Gente, eu amaria estar fazendo essa pregação só para vocês, mas não é, para mim também. Constantemente eu preciso lembrar o meu coração que não é o que eu estou vendo que determina o que está acontecendo. Ou você não acredita na soberania de Deus? A segunda coisa que a gente precisa aprender com Caleb é que Caleb confiava em Deus. Parece simples confiar em Deus, mas não é. Deus me deu uma palavra, né? No Salmo 37, em que o Salmo 37 fala: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e descansa no Senhor. Versículos 3, 5 e 7. E eu aprendi que só quem confia é quem consegue entregar. Quando a gente consegue entregar, a gente descansa. Se eu não estou descansando é porque o quê? É porque ainda não entreguei. Se eu ainda não entreguei é porque o quê? É porque você não confia. Estranho a gente não confiar em Deus, mas muitas vezes a gente não confia em Deus. Você já se pegou dando sugestão para Deus do que Deus pode fazer? Já pegou?
Deus, ó, eu acho que era bom só fazer desse jeito, viu? Se aquela empresa me chamasse, ó. A gente tem um orgulho, né? É um negócio sério. E Deus fala. E aí Deus começou a aplicar no meu coração, quando algumas coisas estavam querendo roubar o meu coração, e eu ficava agoniado. Ele faz: você está descansando? Aí eu tinha que dizer: não. Ele: por quê? Confia não? Confio, então descanse. Todos tiveram os mesmos elementos ali. Deus ia fazer a parte dele. Vá lá. Você acha que Deus estava mandando espiar para quê? Olha, vai lá para espiar para ver se dá, viu? Porque eu não sei se dá não. É? Deus estava mandando espiar para dizer assim: vá vendo que eu vou colocar aqui a situação para poder ajudar vocês. Tanto é que a primeira cidade conquistada foi como? No grito. Jericó. A primeira cidade foi a cidade provavelmente mais antiga do mundo. Os caras estavam nem aí para um bando de gente dando volta. Ixi, pode fazer um fosso aí, vai até ajudar, viu? Nunca que esses caras vão entrar. Mas pode ver que a segunda geração aprendeu, né? A segunda geração foi conquistar Jericó, conquistou Jericó no grito. Por quê? Porque aprendeu a confiar em Deus. Porque a primeira geração morreu todinha no deserto porque não fez isso. Mas o que Deus queria era a fé do povo. Se o povo tivesse fé nele, ele ia agir. E como fez depois? Eu quero perguntar a você: quantas coisas você está perdendo por medo de confiar em Deus? Por que não confiar que a opção de Deus é a melhor? Eu sei que existem situações tão difíceis, tão dolorosas na nossa vida. Como é que eu vou acreditar que ficar solteiro é o melhor para a minha vida? Como é que eu vou acreditar que passar uma vida com pouco dinheiro é o melhor para a minha vida? Como é que eu vou acreditar que ser um missionário vai ser a melhor coisa para a minha vida? Como é que eu vou acreditar que passar por um luto, passar por uma doença pode ser o melhor para a minha vida? Confiando em Deus. Deus honra aquilo que Ele nos pede. Me permita contar uma experiência com o Senhor. Quando eu estava no início da minha caminhada ministerial, ainda no seminário, certo de que Deus havia me chamado para ser pastor, alguns irmãos vieram me procurar e falaram: Daniel, você não pode ser só pastor, é complicado. E pessoas que me amavam, pessoas experientes. E eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer? Só, estamos falando isso aí, eu preciso ouvir, né? Estou começando agora, sou novinho. Eu comecei a orar ao Senhor, e foi interessante que Deus, Ele me disse não 3 vezes. Sabe, um negócio meio Paulo assim. Só isso que parece com Paulo, o resto está ruim. Eu fui numa pregação e Deus falou comigo, Deus disse que não. Eu fiz um devocional, eu disse que não. E aí eu falei, né? Ele nem sabe. A gente estava voltando no dia do seminário: pai, estava pensando nisso, aquilo, tal, sei. Ele: não, acho que não. Não, tá bom. Já entendi. E meus irmãos, eu digo a vocês que até o presente momento eu sou só pastor. Quem considera isso só? E Deus tem sustentado. Enquanto Deus mandar eu ser só pastor, eu serei só pastor. Eu não vou ficar buscando segurança de homens para poder desobedecer ao meu Deus, não vou. Não estou dizendo que em outro momento Deus não pode mandar eu fazer outra coisa. Deus pode. Mas a gente não precisa ter medo de fazer aquilo que Deus tem nos mandado fazer. Teste de fidelidade, meus irmãos, acima de tudo, é um teste de confiança em Deus. Ninguém vai ser fiel a algo que não confia. Então, quando Deus está testando a nossa fidelidade, Deus também está testando o quanto nós confiamos nele.
A terceira coisa que nós podemos aprender com Caleb para sermos vitoriosos nos testes que Deus coloca na nossa vida é que Caleb não temeu os homens. Quando Caleb defende a sua fé de que era para ir para defender a terra, o povo diz: vamos apedrejar. Já pensou? Apedrejamento, mais de 600 mil pessoas, não é um negócio legal. Mas ele defendeu. Mesmo os outros 10 líderes do povo estando dizendo o contrário, ele foi lá e defendeu junto com Josué. Caleb teve que discordar da maioria para concordar com Deus. E em muitos momentos seu teste de fidelidade vai ser esse aqui: temer menos os homens e temer mais a Deus. Discordar da maioria para concordar com Deus. Será que a gente de fato tem concordado mais com Deus ou concordado mais com os homens? Será que a gente está disposto, como Caleb, a estar morrendo por aquilo que a gente crê? Ou será que a simples vergonha tem nos feito recuar diante dos testes que Deus coloca na nossa vida? Meus irmãos, ser fiel a Deus nos fará enfrentar situações difíceis e complicadas. Não recue. Porque no reino de Deus não vence quem desiste. Segure mais um dia, acreditando, colocando todas as suas fichas nesse Deus em que nós dizemos acreditar e viver por Ele. E aqui nós podemos enxergar as recompensas que Deus deu a Caleb pela fidelidade a Ele. O versículo 24 diz: mas o meu servo Caleb. A primeira coisa, o primeiro benefício que Caleb recebeu foi Deus olhar para ele e dizer: você é meu servo. Não sei se você entende a beleza disso. Não foi alguém, que chegou, bateu nas suas costas e fez: servo de Deus. É Deus dizer assim: você é meu servo. Meus irmãos, eu me lembro de uma palavra do doutor reverendo Lloyd Jones, um médico super capaz na Inglaterra, que ele foi chamado para ser médico da família real. E ele deu a seguinte resposta: eu não vou deixar de servir ao Senhor do Universo para servir a família da rainha da Inglaterra. Servir ao ser mais poderoso, mais bondoso, mais amoroso desse mundo é o maior privilégio que eu e você podemos ter. O problema é que a gente mistura os valores humanos e perde os valores espirituais, porque Deus não se manifesta em toda a sua glória. Você já pensou Deus chegar, abrir esse céu, se manifestar a glória dele, chegar para você assim: você é meu servo, e todo mundo ficar olhando e dizer isso? Essa foi a primeira recompensa de Caleb. Enquanto todos os outros foram condenados, Caleb foi elogiado pela sua fidelidade ao Senhor. A fidelidade, gente, a Deus a longo prazo transforma crítica em respeito. Na segunda geração, quem ousava ir contra a opinião de Josué e Caleb? Ninguém. Meus irmãos, a gente precisa se lembrar o que são as glórias desse mundo perto do reconhecimento de Deus. Perto daquele momento em que vamos chegar diante de Deus e Deus vai dar o adjetivo dele para nós. O que é que vai ter valido qualquer título, qualquer papel, qualquer coisa desse mundo? A segunda coisa que Deus deu a Caleb, que às vezes a gente lê o texto e não para perceber isso, é que Deus promete guardar a Caleb vivo. Ele vai passar esse tempo todo e ele vai entrar. Todo mundo vai morrer, mas Caleb não vai. Caleb e Josué não vão.
No momento em que eles foram apedrejar Caleb, Deus interveio. Deus interveio e parou o processo. Deus prometeu que Caleb estaria vivo por mais no mínimo 40 anos para entrar. Meus irmãos, Deus recompensa e honra aqueles que o servem fielmente. Ele faz isso. Terceira coisa que acontece com Caleb. Vá agora na sua Bíblia para Josué 14. Josué 14, versículos de 10 a 12. Josué 14, versículos de 10 a 12, e Caleb continuou. Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos, e me sinto tão forte como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquis estavam lá, morando com grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como Ele prometeu. Estamos falando 45 anos depois. Caleb continuou acreditando, colocando a sua vida na promessa que Deus havia dado, mesmo 45 anos depois. A gente passa um mês e não está acreditando mais, né? Um mês depois, não, isso aí eu não estou nem orando mais, já estou dizendo que Deus já disse que não. Outra coisa que eu preciso lembrar: como é que pode alguém com 85 anos estar com a mesma fome de quando tinha 40? Não, pastor, que naquela época o povo vivia diferente. Tá, tudo bem. Vamos tentar fazer uma comparação diferente. Considerando a expectativa de vida 70 anos, é como se você dissesse assim: eu estou com 55 com a mesma força de 20. Tem esse? É muito crossfit na cabeça, viu? Não dá não, gente. A gente vai envelhecendo, né? Vai, menino, tenho mais 20 anos não. Não é história nessa, né? Deus renovou a força de Caleb durante todo esse tempo. Sabe o que é interessante? Tu sabe qual foi a terra que Caleb pediu? A terra que tinha os gigantes. E a terra que Caleb pediu não foi a terra que estava conquistada, não. Foi a terra que tinha inimigo lá. Eu quero aquela terra que tem os anaquins. Tu me dá? Já pensou? Caleb escolheu a terra difícil. Por quê? Porque ele já confiava em Deus com 40. Por que ele não ia confiar 85 agora? Se Deus me ajudar, eu vou expulsar esses gigantes. Veja aí. Josué 15, 13 a 14. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Caleb, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebron, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, os gigantes, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. Com 85 anos. O cara botou os gigantes para correr, matou os gigantes, sei lá, mas acabou com eles. Veja que benção. Deus renova as nossas forças quando nós somos fiéis a Ele. E agora eu vou dizer com propriedade: a bênção do fiel não fica só para ele, cai sobre a geração dele.
Deus ama tanto aquele que é fiel, que Ele não abençoa só o que é fiel, mas Ele derrama a sua fidelidade sobre a sua geração. Se você parar para ler o Antigo Testamento, você vê quantas bênçãos Deus deu ao povo de Israel por conta da fidelidade de Davi. Você fica de queixo caído. Qual é a prova bíblica que eu tenho de que Deus abençoou a geração de Caleb? Aí você tem que ir lá para Juízes. O primeiro juiz da terra de Israel foi Otniel. Ele era sobrinho e genro de Caleb. Ele derrotou os sírios e trouxe 40 anos de paz para a terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com quem você acha que ele aprendeu essa coragem? O sogro dele era Caleb. Ele vivia ali, ele estava junto com aquele homem, aprendendo da fé dele, aprendendo da coragem dele com o Senhor. Meus irmãos, viver para Deus, abandonar o nosso ego, é a única forma de sermos lembrados no reino. Não tem como servirmos a nós mesmos e deixarmos de lado o Senhor da história. Por que hoje nós estamos tendo Caleb como exemplo para a nossa vida? Porque Caleb dedicou a sua vida ao Senhor da história. Então Deus escolheu incluí-lo na sua história. E a história de Deus fica para sempre. Não importa. Meus irmãos, nós podemos ter histórias diferentes. Deus reserva porções diferentes para mim e para você. Mas nós podemos ganhar o mesmo adjetivo. Podemos chegar diante da presença de Deus e dizer assim: servo bom e fiel, entra no teu descanso. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu sei, porque eu vejo. Deus me deu o privilégio de ter isso em casa. Tem momentos na caminhada cristã que você pensa tanta coisa, do chamado ministerial. Dizer a vocês que eu nunca pensei em desistir é mentira. Como é que faz para desistir se Deus deu um servo de cadeira de roda na minha família? Que está servindo a Deus assim. E tudo que eu mais ouço é que Deus é bom. Toda vez que eu falo com meu pai, que eu converso com a minha mãe, apesar das lutas que eles vivem, que eu tenho um pouco de privilégio de viver com eles, a palavra é sempre a mesma: Deus é bom. Eu posso dizer que Deus abençoa a geração do fiel porque eu sou abençoado. E eu sei que eu não tive tempo de fazer isso tudo aí, né? Já veio lá de cima. Deus nos dá exemplo na palavra para seguir, mas nos dá exemplos na vida também. Que a gente possa chegar junto lá no céu e almejar esse dia em que Deus vai dizer que nós fomos servos bons e fiéis. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé.
Posso errar? Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, pela tua bênção, pela tua mão, pela tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, nós não sabemos o que está reservado para nós no futuro, ou a bronca, a dificuldade que nós estamos enfrentando, ó Pai, no presente. Mas, Senhor Deus, o que te rogamos, ó Pai, nessa noite, é, Senhor Deus, nos fortaleça, porque não queremos desistir, Senhor Deus. Queremos te honrar, Senhor Deus, queremos que a nossa lápide seja servo de Deus. Podemos e vamos errar, Senhor Deus, mas que olhar para a nossa vida, a tua marca seja a marca mais importante que se enxergará nela. Então, se alguém aqui, Senhor Deus, tem sentido fraco na caminhada, Senhor Deus, se alguém aqui nessa noite, Pai, tem se perguntado se vale a pena seguir a Ti, Senhor Deus, que caia por terra a dúvida, Senhor Deus, através da força e do poder do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, eu te peço, Pai, para que a gente volte a trazer alegria ao Teu coração com a nossa fé, Senhor. Que a palavra de hoje não saia por um ouvido, Pai, pelo mesmo que entrou, Senhor. Que possa encontrar morada no nosso coração para os momentos mais difíceis da nossa vida. Que assim como Caleb, ó Pai, possamos confiar, enxergar, descansar e se renovar em Ti, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra, de compartilhar com os irmãos, ó Pai, aquilo que o Teu Santo Espírito colocou no meu coração. E de ainda assim termos o privilégio, ó Pai, de termos pessoas aqui que têm se mantido fiel, Senhor. É assim que eu te oro, te agradeço, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Nós vamos responder a essa mensagem. Quando nós estávamos organizando esse culto de ações de graças e pensando na liturgia, eu perguntei para os meninos que música que poderia ser tocada, fosse especial para o reverendo Sérgio. A irmã Jamile sugeriu essa que vamos cantar agora, que foi música que, segundo o próprio testemunho dela, que serviu de fortalecimento para o nosso pastor, nos dias em que, depois do acidente, precisou repensar e refletir sobre as questões de como agora uma vida mais limitada fisicamente, mas pela graça de Deus, não ministerialmente. E assim como o servo do Senhor, reverendo Sérgio, foi edificado e foi encorajado através desse cântico, que são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, nós podemos nessa noite também sermos encorajados à semelhança dele, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, exemplo perfeito para a sua glória. Cantemos juntos: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás.